Muito bem, vamos iniciar a nossa conversa com a saudação aos que nos ouvem e veem. Em segundo lugar, queremos agradecer o convite da CEP TV, que foi aceito por nós com muita honra e satisfação. E consideramos seriamente a responsabilidade de abrir esse debate sobre a conjuntura. Meu nome é Nelson Rosas, sou doutor em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa, sou professor aposentado da Universidade Técnica de Lisboa e da Universidade Federal da Paraíba. Com a Universidade Federal da Paraíba, ainda guardo uma relação como professor voluntário, e foi a universidade que me concedeu o título de professor emérito. Ainda continuo a colaborar com a universidade, com aulas, orientações de pesquisa, e através do grupo de pesquisa PROGEB, Projeto de Globalização e Crise na Economia Brasileira. Falando agora da conjuntura, que é o assunto que nos traz aqui. É difícil falar de conjuntura. O problema da conjuntura é um problema difícil. E no caso do Brasil é ainda pior, diante de dois fatores na crise atual, que é um fator natural que está afetando o ciclo econômico, e outro é a presença de um governo destemperado, descalibrado, que é o governo de Bolsonaro, que interfere violentamente na evolução do ciclo no Brasil. Sabemos todos que a economia é regida por leis, e essas leis são leis permanentes. A primeira dificuldade está em entender como leis permanentes gerindo a economia provocam movimentos convulsivos de sobe e desce, de crescimento e decrescimento. Este fenômeno, que é estatisticamente observado no desenvolvimento do capitalismo, ele caracteriza a evolução da economia mundial desde o século XIX. Em 1825, por exemplo, na Inglaterra, ele é visível, e teria de ter aparecido primeiro na Inglaterra como o país capitalista mais maduro. A partir da Inglaterra, ele vai se espalhando pelo mundo, as economias vão se integrando, e este movimento de crescimento e decrescimento assume um caráter mundial. O grande estudioso do movimento, um dos grandes estudiosos que marcou, abriu os debates sobre estudo, foi o economista francês, médico, aliás, Joseph Clément Juglar, que viveu de 1819 a 1905. Juglar escreveu um livro que serviu de livro base para os estudos do ciclo, intitulado As Crises Comerciais e Sua Aparição Periódica na França, Inglaterra e Estados Unidos, e foi editado em 1862. A importância dessa obra do Juglar foi tão grande e os estudos estatísticos que ele fez foram tão importantes que o seu nome foi dado ao ciclo. O ciclo econômico passou a ser chamado ciclo de Juglar, que é o ciclo decenal, dura em média 10 anos, mas a variação pode ser de 7 a 11 anos. Marx também estudou o ciclo, não podia deixar de fazê-lo, tal a importância que o fenômeno passou a ter na economia capitalista. E deixou, infelizmente, ele não escreveu uma teoria minuciosa e estruturada sobre o ciclo econômico, mas deixou, através das suas obras, várias indicações que permitiam a montagem de uma teoria, de uma estrutura. Nós, interessados em entender a evolução da economia mundial e o ciclo econômico, fomos obrigados a recorrer às indicações feitas por Marx e nos atrever a montar uma teoria dos ciclos econômicos, que foi publicado num livro em 2008 pela Universidade Federal da Paraíba, intitulado A Crise Econômica, uma visão marxista. As análises que fazemos da conjuntura econômica são feitas com base nesta teoria. Nós não vamos aqui explicar a teoria, que fugiria aos objetivos desta nossa conversa. Mas vamos destacar algumas conclusões a que nós chegamos. A primeira conclusão é que este movimento da economia é cíclico, ou seja, a economia se desenvolvendo, ela desenvolve um ciclo econômico de crescimento e decrescimento. E é este ciclo econômico que está por baixo dos movimentos de conjuntura. Segunda característica é que a crise que se apresenta é uma crise de superprodução, crise de abundância. Essa crise é que é característica do capitalismo e que não existiu nos outros modos de produção. Portanto, ela é uma lei do modo de produção capitalista. O ciclo econômico, como se apresenta, ele tem 4 fases. A fase de crise, depressão, reanimação e auge. E a política econômica interfere nos ciclos econômicos, mas não consegue impedir a sua eclosão. Ela pode deformar o ciclo. Já houve muitos economistas que acharam que conseguiriam controlar o ciclo econômico, e houve um período que o capitalismo foi até chamado de capitalismo pós-cíclico.
foi a época, logo depois da Guerra Mundial, que os keynesianos assumiram a posição nos ministérios de economia do mundo inteiro. Mas, a partir dos anos 70, essa tese, essa postura foi abandonada diante da volta da manifestação do ciclo e, curiosamente, em caráter decenal. É assim que o movimento vai se mostrar outra vez visível nos anos de 70, 80, 90, 2000 e, finalmente, 2008. Nós esperávamos que ele ocorresse em 2010, mas ele se antecipou. Já em 2008 houve a grande crise que mostrou a continuidade do movimento circular nos tempos atuais. Em 2018, 2019, era possível que o ciclo voltasse a ocorrer. Portanto, já estávamos completando 10 anos da crise de 2008, então deveria ocorrer a nova fase. E nós, no PROGEB, no grupo de análise de conjuntura, percebemos essa aproximação. Já em outubro de 2018, eu mesmo escrevi uma análise de conjuntura, que foi publicada no nosso blog, intitulada Ela Vem Aí, onde foram apresentados dados mostrando que a crise estava se aproximando novamente. No dia 16 de janeiro de 2019, aí foi a vez do professor Lucas Milanês escrever um artigo, O que esperar do resto do mundo, em 2019, que também foi publicado no nosso blog, e em que ele apresenta ainda mais dados de que a crise estava começando. Ou seja, o ciclo manteve o seu caráter decenal. Em 2018, a manifestação da crise já havia, e no Brasil, como nós somos um pouquinho atrasados, no final de 2019 é que a crise torna-se visível. O que significa que no início de 2020, o país vive a plena fase de crise do ciclo econômico. Só que os primeiros casos de Covid começam a aparecer no Brasil no começo dos anos 20. Ou seja, em janeiro, fevereiro de 2020, aparecem os primeiros casos de Covid. Como a crise já começa em 2019, no final de 2019, isso significa que o Covid não é o causador da crise. Ele foi apenas o acelerador, o agente que intensificou a violência da crise. A crise estendeu-se pelo ano de 2020 todo, com desorganização da produção, todos nós conhecemos os dados, e em 2021 a crise aprofundou-se de forma bastante violenta. Isto aconteceu de maneira tão violenta que 2021 passou a ser o ano que nós devemos esquecer. Não há nada a ser comemorado. E é esta desgraça que nós vamos herdar para o ano de 2022. Ora, o fato do Covid existir a nível mundial, e o Covid ele veio desorganizar a economia mundial, que havia sido integrada nos processos de globalização. A partir da integração da globalização, não era mais possível haver nenhum processo nacional independente de produção. Todos os processos estavam interligados. Portanto, qualquer fator que desagregasse o sistema econômico mundial, os canais de comunicação, os transportes, os portos, os navios, traria consequências desastrosas para a economia mundial. E foi exatamente o que aconteceu. A Covid, provocando as internações de pessoas doentes, provocando mortes, provocando as falências do sistema de saúde nos vários países, desestruturou completamente a produção. Essa destruição dos canais de comunicação levou a que houvesse forte desequilíbrio de oferta e procura. Então, a crise de superprodução, que é uma característica do capitalismo, começou a apresentar aspectos de crise de escassez. As empresas começaram a parar, não por excesso de produção, mas por escassez. Elas não podiam continuar os processos produtivos por falta de componentes, de matérias-primas, e porque tinham seus potes abarrotados de produtos que não podiam mais ser distribuídos. Ora, isso vai provocar o ressurgimento do fenômeno da inflação, que vai desorganizar ainda mais a economia. No mundo inteiro a inflação se manifesta, no caso do Brasil ela é trágica, porque ela voltou a ter 2 dígitos. A inflação em 2021 chegou a atingir 10,06%, quando a meta do Banco Central era 3,75% e o teto da meta era 5,25%. Ora,
O fato de ter estourado a meta obrigava por lei o Banco Central a fazer uma carta ao Ministério da Economia explicando. E essa carta foi feita. O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, escreveu a carta, e nesta carta são apontadas três causas para a inflação. O petróleo e os derivados, o aumento do preço do petróleo, o desequilíbrio de oferta e procura graças à desorganização das cadeias produtivas e a crise hídrica. E o prazo que o Roberto Campos apresentou para superar o problema foi de 3 anos. Vejam bem o caráter caótico e a insensatez da teoria econômica aplicada pelo BCE. A solução que o BCE aplica é a elevação da Selic, que é a taxa base de juros do país. A elevação da Selic provoca a elevação geral das taxas de juros, o que provoca, inevitavelmente, dificulta a recuperação das economias. Então, o Banco Central, contra São Pedro, que provocou a crise hídrica, aplica a Selic, contra a OPEP, que manipulou os preços do petróleo e causou a inflação dos preços dos derivados, o Banco Central aplica também a Selic, e contra os monopólios internacionais e a Covid, que desorganizaram a oferta e a procura mundial, o Banco Central também aplica a Selic. Vejam bem o caráter insensato da teoria que está por trás das decisões de política econômica que são feitas no Brasil. O ano de 2021, portanto, é um ano para esquecer. E agora? O ano de 2022, quais são as expectativas? As expectativas não são boas. O petróleo deve continuar a subir de preço e a Petrobras, como pratica a chamada política de paridade internacional de preço, vai continuar a subir os preços dos derivados. A pandemia e a Ômicron, com a nova variante Ômicron, vai continuar a se expandir diante dos ataques do presidente e a dificuldade que se encontra no país inteiro para a vacinação. Os investimentos vão continuar a diminuir, porque os empresários privados não vão investir num país em desagregação, os investimentos públicos não vão ser feitos diante dos problemas orçamentais, e os investimentos internacionais menos ainda, agravados pelo fato de que os bancos internacionais os bancos centrais do mundo inteiro estão elevando as taxas de juros para combater a inflação. O Federal Reserve, o Banco Central americano, por exemplo, já informou que vai elevar os juros e vai acabar com a quantitative easing, que são os estímulos monetários que eles criaram para ajudar na recuperação das economias. Os disparates do presidente do Bolsonaro, os ataques à vacina, à Anvisa, ao STF foram retomados. E à medida que as pesquisas eleitorais apontam a derrota do presidente nas eleições futuras, a última pesquisa mostrou que as intenções de voto do Lula são de 45% e as deles são de 23%, e que 65% das opiniões são negativas em relação ao governo. O desespero do governo tem levado ao descontrole fiscal e político. Na tentativa de ganhar as eleições, o presidente aprovou o auxílio fiscal, aprovou as emendas de bancada, aumentou o fundo partidário, aumentou o salário do pessoal da defesa, o que provocou a onda de reivindicações salariais de todos os funcionários públicos. Na inquietação política, diante das eleições, os ministros que pretendem se candidatar estão agora brigando uns com os outros, os vários setores que compõem o governo, o Centrão, os militares e os olavistas continuam a se degladiar em busca de posições melhores. Portanto, a economia não elege o presidente, o Covid-19 se agrava e vai contribuir para dificultar a situação, o clima também não vai ajudar e o ambiente internacional piora. Ora, neste caso, diante da derrota iminente do governo nas eleições, que se apresenta cada dia mais, temos um grande perigo. E este perigo é precisamente o perigo de, ameaçado de derrota, o presidente não tentar virar a mesa. Ou seja, para ser derrotado nas eleições, ele pode preferir acabar com as eleições. E é para isso que nós devemos nos preparar. Temos um presidente translocado que pode simplesmente resolver virar a mesa. Agradeço a atenção de todos e me despeço. Infelizmente, são esses os prognósticos que nós fazemos para o ano de 2022.